Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça, até atingirmos a estatura de Cristo, homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, versículo 13. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo diário da Bíblia. Estamos examinando aqui o capítulo 17 de João, a intercessão de Cristo, e a unidade que ele pede poder ao Pai para que essa unidade seja uma realidade nos seus discípulos. Ontem, quando nós examinamos aqui a pergunta 5 e 6, nós aprendemos que Cristo diz, olha, meu Pai, eu me santifico por causa deles, para que também eles sejam santificados na Tua palavra, na Tua verdade. Foi isso que Cristo disse ontem? Pois bem. E ele diz assim, olha, e eu não peço apenas, somente por esses 12 discípulos, mas por todos aqueles que vão crer na Tua palavra, através da Tua palavra vão crer em mim, disse Cristo, E hoje, na pergunta 7, diz assim, por qual motivo Jesus fez tão grande sacrifício pelo ser humano? Qual foi o motivo principal que ele decidiu, que ele escolheu dar a vida pelo ser humano? O verso 21, João 17, 21 diz assim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu sou um em ti, eu sou um contigo, És em mim e eu em ti, que também eles, os meus discípulos, que irão crer em mim pela tua palavra, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai começar a crer que o Senhor enviou Jesus Cristo, que o Pai é Deus, que o Pai é aquele que enviou Jesus Cristo, que Cristo é o enviado de Deus, o grande Messias, o Salvador pessoal que veio a este mundo para resgatar, para redimir e salvar o ser humano, como se fosse o dedo de Deus, a mão de Deus, a destra forte de Deus estendida para retirar a humanidade do lamaçal de pecado, de um poço profundo do mal. Pois bem, para que a gente creia nisto, é necessário que nós pratiquemos uma unidade. Ele diz assim, que os meus discípulos, aqueles que tu me deste, aqueles por quem eu estou intercedendo agora, aqueles que nasceram como nova criatura no meu espírito, eu estou falando destes precisam ser um. Jesus não está pedindo que o mundo inteiro seja uma unidade, porque isso jamais acontecerá. Jamais. Jamais o mundo chegará numa unidade. Embora aqui a Bíblia diga que o anticristo vai tentar dizer isso e o mundo vai gritar paz, 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 O crente que fica pedindo paz, ele não tem muito juízo, certo não. O crente, ele promove a paz, ele não é de guerra, ele é de paz, ele é uma pessoa que, embora não abrindo a boca, nem com a bandeira branca no meio da rua, vestindo branco, gritando paz, paz, com cartaz, paz, não. O crente, ele é um portador da paz, ele tem a paz no coração. Ele vive para promover a paz no planeta porque ele é um ser pacífico, ele não é violento, Mas tem um monte de crente aí pedindo esse tipo de paz, porque nem eles têm, Porque o crente, na verdade, ele faz, ele não abre a boca pedindo, ele vai lá e faz, Pois bem, então, esse Cristo, ele está pedindo que os seus discípulos apenas sejam um. Porque se eles forem um, aí o mundo vai olhar para eles, aquela unidade tão linda, que o mundo vai querer também participar dessa unidade. E eles, com o mundo participando dessa, os que forem resgatados do mundo, entrarem para essa unidade, vão conhecer a Deus, vão conhecer a Jesus Cristo, vão receber a paz. Paz, aquela palavra, significa completo, vai ser completado por Cristo. E aí sim,
eles vão conhecer realmente quem é Deus, que Deus enviou Jesus, que Jesus é enviado de Deus, conhecer Jesus Cristo, né? Olha que coisa linda. Então, Cristo está aqui intercedendo ao Pai por unidade espiritual. Ele já vem dizendo desde o capítulo 10, verso 30, né? Eu e o Pai somos um, ou seja, nós temos uma unidade espiritual que vocês devem ter também. Se vocês buscarem essa unidade espiritual entre vocês, sabe qual é o próximo passo? É vocês serem um comigo e com Deus também. Então aquelas pessoas que foram completamente cegadas, a cabecinha foi alienada pelo discurso das religiões caídas, apostatada. Quando Cristo diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu sou igual a Deus. Sabe essas pessoas que falam essa bobagem? Quando eles olham esses versos aqui, ficam tudo envergonhados. Porque o verso está dizendo claramente que nós também deveremos ser um com Cristo e com Deus, e nem assim a gente vai ser Deus. Onde é que está escrito na Bíblia que um dia a gente vai ser Deus? Que um dia a gente vai ser divino? Nunca. O que vai acontecer com o corpo humano é que ele vai ser transformado num corpo incorruptível, só isso. Nunca vai deixar de ser humano. Mas as pessoas que têm lido errado a Bíblia, porque botaram na cabeça delas, desde a Idade Média, o engano do anticristo no juízo delas, elas não conseguem nem entender o básico. Cristo está dizendo, assim como eu e o Pai somos um, ele vai dizer aqui, no capítulo 17, do versículo 21 até o 23, que está falando de unidade espiritual, ele vai dizer bem claro aqui, ele vai repetir de novo, eu e o Pai somos um, o que ele tinha dito lá em João 10, versículo 30. Ele está repetindo, assim como eu e tu somos um. Ele acabou de dizer aqui, né? Como tu és um em mim e eu sou um em ti. Que eles também sejam um em nós. Que clareza, né? Que simplicidade a forma como Cristo ensina. Ele diz bem claro, ó, o mundo só vai despertar para esta fé, para conhecer Deus e a mim, né? Que ele já disse no início do capítulo 17. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus é quem enviaste. Ele já disse isso. Ele está dizendo aqui, olha, o mundo só vai conhecer isso quando vocês forem um. Quando vocês, os discípulos, se tornarem como se fossem um só. Com o mesmo objetivo, com o mesmo espírito, com o mesmo interesse, com os mesmos propósitos, com a mesma fé. Né? Caminhando para ter a mesma índole, o mesmo caráter, né? Reformando a índole, restaurando a índole de pecador, a índole para o mal, restaurando para um caráter santo, puro, perfeito, como é o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Tudo começa pela luta, pela busca da unidade, a unidade em espírito. E só é possível manter unidade espiritual quando todos têm o mesmo espírito de Cristo. É por isso que Cristo está orando. Cristo aqui já está 100% focado lá no Pentecoste, lá no batismo com o Espírito Santo. Porque sem esse poder na vida do homem é impossível. Porque o mundo, somente quando o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo é enviado por Deus à nossa mente, habita plenamente em nossa mente, ou seja, ocupa todos os espaços da nossa mente, não deixando 1% para que o mundo fique falando lá dentro na mente. Quando acontece isso, é que e todos os que estão em redor, a comunidade cristã está em redor, estão nesse mesmo espírito, ninguém está apegado às coisas do mundo, ao dinheiro, à fama, aos seus próprios interesses, enquanto a pessoa não está nesse espírito ainda, dividido entre Cristo e o mundo, entre Deus e Mamon, entre Cristo e Baal, entre Yahvé e Baal, enquanto eles estiverem divididos aí com certeza jamais eles serão seres faróis resplandecentes, exemplo para o mundo, jamais vão atrair a atenção do mundo para a conversão. Não são exemplos. Jamais o mundo vai entender através dele que quem é Deus e que enviou Cristo. Jamais. Porque estão no outro espírito. Então nós devemos ouvir com muito cuidado, com muito carinho, com muito interesse essa fala de Cristo, para nós priorizarmos a nossa busca, uma busca por unidade espiritual. Eu vou buscar unidade espiritual esquecendo o outro? Não.
Eu tenho que buscar essa unidade espiritual com os filhos de Deus espalhados no mundo, que eu não sei quem é. Né? Posso até conviver com alguns que eu sinta que é. Mas quem sabe é o Senhor. É o Senhor quem junta. É Ele que diz que eu buscarei diante de todas as nações e congregarei lá no Monte Sião. É Ele quem diz isso. Nós devemos apenas buscar. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, que diz assim: Jesus inicia sua oração, lembremos lá no início do capítulo 17, né? Ele inicia essa oração pedindo glória ao Pai. Pai, glorifica-me, né? Ele inicia assim: por que essa glória recebida do Pai é compartilhada com os santos? Por que essa glória que Cristo vai receber do Pai, ela deve ser compartilhada com os santos? Por quê? Vamos tentar entender melhor essa resposta aqui de Cristo. Está no versículo 22, Cristo diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste. Olha que coisa linda. Para que sejam um, como nós somos um. De novo aqui, pela terceira vez que eu te falo, eu e o Pai somos um. Uma vez está falando aqui de unidade espiritual. De novo, né? Repito, aqueles que dizem, eu e o Pai somos um, Cristo está dizendo, eu sou igual ao Pai, ou seja, a mente foi completamente destruída, né? Completamente alienada, a visão espiritual foi completamente cegada pelo vinho de Babilônia, que não consegue entender nem o básico da Bíblia. Muda a palavra unidade para a palavra igualdade. Isso é um erro crasso, terrível, que só o crente cego, ele completamente alienado pelo sistema religioso, né? Ele não consegue enxergar. Então, de novo, Cristo está dizendo assim, olha, estou falando aqui de unidade espiritual. Não estou falando de igualdade, de igualdade corporal, igualdade de poder, igualdade... Não, estou falando aqui de unidade espiritual. Pois bem, ele diz assim, sabe por quê, meu Pai? Né? Sabe por que Jesus Cristo vai compartilhar essa glória conosco? Porque esta glória aqui não é uma luz que brilha igual o sol. Porque se fosse isso, os discípulos nem saiam no meio da rua que eles cegavam as pessoas brilhando. Porque na cabeça de muitos crentes, glória é um brilho igual o sol. Esta glória, ele está falando aqui do conhecimento que ele recebeu do Pai. Esse conhecimento que é refrigério para a alma, que é consolo para o espírito atribulado, que é ânimo e força para combater este mundo e vencê-los, sem nunca desistir, com espírito perseverante. Então todo esse conhecimento é uma glória na mente do homem. É um poder, o verdadeiro poder de Deus se manifesta através da palavra, né? Do conhecimento da palavra. Por isso que Cristo fala no início aqui, olha, a vida eterna sabe o que é? Conhecer a Deus como único Deus e a Jesus, conhecer a Jesus, o enviado de Deus. Pronto. Conhecimento só é isso, é o maior poder que Deus disponibiliza aos seres humanos aqui na Terra. E aí tem gente que não quer buscar esse conhecimento, quer viver repetindo o que um pregador de internet disse. Porque ele tem preguiça de ir na fonte beber do poder. Tem que buscar o conhecimento de Deus por si só. Sabe ler? Sabe. Então por que não vai ler na Bíblia? Tem raciocínio? É um ser racional? Por que segue pela cabeça dos outros? Não pensa por si só? Estudou? Sabe ler? Sabe interpretar texto? Por que não interpreta por si só? Não sabe o significado das palavras? Não tem dicionário de graça? Aí vai lá entender o que né? O que o texto está querendo dizer, no óbvio sentido. Compare as versões bíblicas para entender. Pois bem, então, meus amados, veja só, Cristo está dizendo aqui, meu Pai, sabe a glória que o Senhor me deu? De te conhecer de uma forma especial, porque agora o Senhor está dentro de mim. Eu sinto o Senhor. É um ensinamento consolador diferenciado. Não é só um conhecimento racional, mas envolve sentimentos, porque os sentimentos formam o caráter. Os sentimentos mudam o homem, para o bem ou para o mal. E aí ele diz, eu dei essa glória, a glória que tu me deste. Isso é tão lindo, porque Cristo ele compartilha tudo conosco. Já perceberam isso? A Bíblia diz que Cristo foi exaltado, a Bíblia diz que nós seremos exaltados. Que Cristo nos exaltará. Ele diz bem claro, eu exaltarei, né? Ao vencedor, ele vai dizer muitas promessas aos vencedores, sempre de exaltação. Ele diz, olha,
Eu subi ao céu, sentei com meu Pai no seu trono. Se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono. Eu compartilho com você o meu trono. Ele diz assim, olha, o Filho do Homem vai receber um novo nome que ninguém conhece a não ser ele. Aquele que venceu, darei uma pedrinha também com um novo nome. Cristo venceu para ser o verdadeiro rei e sacerdote de Deus. Ele disse que comprou a gente também para sermos rei e sacerdote com ele. Ele compartilha tudo. E o apóstolo Paulo, com a mente muito inspirada, entendeu isso. Por isso que Paulo diz, nós seremos co-herdeiro. Co quer dizer igual. Nós participaremos da mesma herança que Cristo recebeu. Obviamente, nunca teremos o nome de Cristo. Nunca. A obra que Cristo fez, ele recebeu um nome por esta obra, um mérito inigualável. Mas nós aqui na Terra também temos a oportunidade de realizar uma obra, depois da transformação que Cristo faz em nossa vida, de vivermos uma vida sem pecar como Ele. Nós temos o dever de fazer isso. Para que o nosso nome também, a semelhança do de Cristo, seja também exaltado. Ninguém está buscando exaltação de nome. Porque quem faz isso é Deus, não é nós. Nós não venceremos os nossos próprios méritos. Cristo também não venceu somente com o seu poder, senão o Pai não teria dado o seu Espírito a ele, poder para que ele fizesse aquilo. Cristo é o nosso exemplo. Então, tudo isso é feito para que nós, recebendo da mesma glória que Cristo recebeu, também vivamos como ele e busquemos a vitória, ser vitorioso, ser vencedor, como ele foi vencedor. É por isso que Cristo aqui compartilha. Ele diz assim, sabe por que eu venci? Porque eu mantive uma unidade espiritual com o Pai, 24 horas por dia. Para que vocês vençam também, eu quero que vocês mantenham uma unidade espiritual comigo. Permita que meu Espírito esteja na mente de vocês 24 horas por dia. Que eu trarei o Pai para juntamente comigo fazer habitação na sua mente, na sua razão, na sua cabeça, na sua consciência. O verdadeiro templo que Deus quer habitar. Ele disse lá no capítulo 16. No capítulo 14, versículo 23, ele diz de novo. Eu e meu Pai viremos para vós e faremos morada em você. É a partir desse momento que acontece a unidade espiritual. Deus e Cristo habitando na minha mente. Se Deus e Cristo também está habitando na mente do meu irmão, eu vou manter unidade espiritual com meu irmão e vou manter unidade espiritual com Cristo e com Deus. Aí está o verdadeiro trio e o único trio na Bíblia que se mantém unidade. Pai, Filho e a humanidade. Em toda a Escritura a gente vai encontrar isso. O verdadeiro trio que se une numa unidade espiritual para a salvação da raça humana. O Pai, o Filho e os seres humanos. E Cristo é muito claro em dizer aqui, olha, eu lhes dei a glória que tu me deste, meu Pai, com o único objetivo, que eles sejam um. Ah, então quer dizer que Cristo nos deu uma glória, não é para ter o título de pastor, né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo de alguém que estava apresentando um pastor que ia pregar numa igreja. Foi quase 5 minutos de vídeo. A pessoa dizendo, esse é o pastor que estudou teologia não sei aonde, fez um mestrado não sei aonde, o doutorado não sei aonde, PhD não sei aonde. Ele tem um título disso, recebeu uma medalha disso. Ele é o presidente da igreja tal, em tantos países, fala não sei quantas línguas, tal. Depois que o homem falou isso, só faltava uma coisa. A igreja se ajoelhar e adorar aquela pessoa. Porque isso é algo de homem, isso é uma religião de homem. Aonde os homens exaltam os homens. E Cristo está dizendo assim, sabe o que é que eu fiz, meu Pai, com a glória que tu me desse? Eu não fiquei para mim não, porque eu não quero a adoração dos homens não. Eu compartilhei com eles. Essa glória que tu me deste, eu compartilhei com eles. A glória do homem, ou seja, o conhecimento do homem, é só para exaltar eles mesmos, que vem direto do diabo. O homem que se exalta não vem de Deus. Porque todo aquele que vem de Deus, que é Cristo, como Cristo, tem o mesmo sentimento de Cristo, que tendo a natureza de Deus, se esvaziou para assumir a natureza do homem. Está lá em
Está lá em Filipenses 2, 5 a 7. Esse é o sentimento que tem que haver no verdadeiro cristão. Infelizmente, esse mundo tem buscado esse outro tipo de glória. Mas Cristo, os servos de Cristo, vão receber desta glória para os capacitar para o reino de Deus, para refletir a mesma glória de Deus aqui na terra como Cristo refletiu. Nós temos esse dever de resplandecer a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o mundo, para que o mundo desperte e veja que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação.